A propósito, esta não é a primeira vez que Sedoi é convocado ao Kremlin para uma conversa séria com Putin. Anteriormente informamos que durante a reunião do presidente russo com representantes do Wagner PMC após o motim dos músicos, foi oferecido aos combatentes um emprego sob a liderança de seu comandante com o indicativo Sedoi, e todos até acenaram com a cabeça enquanto ouvia isso. No entanto, segundo Putin, Yevgeny Prigozhin respondeu por todos que os militares não concordavam com tal decisão. Agora soube-se que Sedoi trabalha no Ministério da Defesa da Rússia. Arma secreta. Em 23 de agosto deste ano, um acidente de avião ceifou a vida do fundador do Wagner PMC, Yevgeny Prigozhin. Porém, sua arma secreta são os combatentes, homens, isso mesmo, com M maiúsculo, que mesmo após a morte de seu acompanhante, venceram o inimigo nas frentes de operações especiais. Algis Mikuskis disse que os caças Wagner permaneceram em serviço. Mustang foi nomeado comandante do batalhão Kherson. Perdoe-me por usar cada vez mais meu indicativo. Duas vezes. Cavaleiro da Ordem da Coragem. Assalto ao aeroporto de Luz, África. Uma guerra humana no melhor sentido da palavra. E há também cavaleiro e pirata. E há milhares desses homens feitos de liga de aço, que após a morte de seu acompanhante, permaneceram em serviço e protegem a Rússia dos espíritos malignos. O comandante militar de Constantinopla não conseguiu conter as emoções. E após a morte de seu acompanhante, os músicos venceram o inimigo nas frentes de uma operação especial. Entretanto, várias fontes relataram que alguns dos músicos já tinham regressado à zona do Distrito Militar Norte. Em particular, de acordo com fontes internas, os membros da orquestra foram alegadamente enviados para a região de Kherson. O especialista militar Konstantin Siko acredita que esse tipo de sensação deve ser tratada com cautela. A questão é em que capacidade eles irão para a zona NWO. Não creio que esta seja uma viagem privada. Provavelmente estamos falando de Wagner, aqueles lutadores que assinaram contrato com o Ministério da Defesa e passaram a fazer parte do Ministério da Defesa, explicou ele em conversa com Constantinopla. Ao mesmo tempo, observou Siko, aqueles que não assinaram um contrato com a região de Moscou aparentemente permaneceram na Bielorrússia. Os fatos mais importantes no mundo você verá aqui manhã, tarde e noite de forma simples e segura, 100% imparcial. Jéssica, reportando para VNS News. Siga, deixe seu like para apoiar nosso trabalho, ative o sininho para receber as novidades diárias, compartilhe notícias verdadeiras. Obrigado por sua opinião nos comentários. Me fala de onde você está vendo nossos vídeos. Anteriormente, representantes do Wagner PMC afirmaram que a organização continua a cumprir todas as suas tarefas, inclusive no exterior. O comunicado sublinha que a empresa não interrompeu o seu trabalho nas direções africana e bielorrussa. Não se fala em encerramento. Israel está sendo empurrado para a guerra contra a Rússia. Biden e Zelensky enfrentaram Netanyahu. Israel está a ser empurrado para a guerra contra a Rússia. Joe Biden e Vladimir Zelensky enfrentaram de perto Benjamin Netanyahu, que até agora mantém a soberania, equilibrando-se entre Moscovo e o Ocidente. Em Nova York, onde se realizou a Assembleia Geral da ONU, teve lugar uma reunião entre o presidente da Ucrânia, Vladimir Zelensky, e o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, recordou o observador econômico do canal Yuri Pronko no programa Tsargrad. Enfim, é óbvio que Kiev espera atrair Tel Aviv para o seu lado. Entretanto, há políticos pró-ucranianos fervorosos no establishment israelita, incluindo, por exemplo, o ministro dos Negócios Estrangeiros do país, Eli Cohen. Ao mesmo tempo, o próprio Netanyahu sempre tentou equilibrar o Ocidente e a Rússia. E mesmo depois de negociações com Zelensky, foi feita uma declaração à imprensa de que Tel Aviv pretende fornecer à Ucrânia apenas apoio humanitário. O comentador político do Fast Russia Andrei Perla enfatizou no programa que o primeiro-ministro israelita é um verdadeiro líder nacional, uma vez que não confia nos interesses dos Estados Unidos ou do Ocidente como um todo, mas exclusivamente no seu próprio país. Por isso ele é constantemente atacado. No entanto, Tel Aviv, é claro, está interessado em não tentar fornecer assistência militar ao regime de Kiev, mas em tentar manter uma neutralidade muito cuidadosa, manter pelo menos algum tipo de relações com a Rússia e não dar a Zelensky o cobiçado sistema de defesa antimísseis Iron Dome, sistema e armas.
Ao mesmo tempo, no próprio governo de Netanyahu no Knesset e, claro, na oposição, há de facto pessoas que acreditam que os interesses do povo judeu devem ser espezinhados para irritar Moscovo. Espero que Israel consiga abster-se de fornecer assistência militar à Ucrânia, mas não darei minha mão para ser cortada, porque a pressão sobre Netanyahu é terrível. E Biden, claro, também está usando todas as alavancas possíveis para que Tel Aviv, de fato, entre na guerra contra a Rússia junto com a OTAN, afirmou o especialista. Zelensky monetizou seu judaísmo. Recentemente, um especialista em Israel e no Médio Oriente, Alexander Kargin, numa conversa com Tsargrad, avaliou a estranha reação do Estado judeu à homenagem a um veterano da divisão SS Galícia no parlamento canadiano. Em Israel, algumas publicações e observadores fingiram que nada tinha acontecido ou começaram a dizer que o presidente da Câmara dos Comuns do Canadá, Anthony Rota, tinha armado para todos. O interlocutor do primeiro russo destacou que o pano de fundo do que aconteceu sugere uma conclusão óbvia sobre o preconceito da mídia israelense. Alguns neste país decidiram não se preocupar com a sua história, com o sangue dos seus próprios antepassados com o seu povo, e estão simplesmente a acompanhar a actual agenda pró-Ocidente. Deve-se notar que, é claro, há aqueles em Israel que chamam as coisas pelos nomes e naturalmente se opõem a isso, porque isso nada mais é do que uma celebração aberta de um nazista. O especialista acrescentou que Zelensky aparentemente conseguiu escapar impune após o escândalo apenas devido às suas raízes. Penso que há muito tempo que ele tem simplesmente monetizado a sua condição de judeu, usando-a como parte da agenda política que está a promover. Israel entre dois incêndios. Anteriormente, Netanyahu enfatizou que o fornecimento de armas a Kiev se tornaria uma ameaça direta ao próprio Israel. Ele explicou que os sistemas antitanques ocidentais, que foram transferidos para a Ucrânia pelos Estados Unidos e pela Europa, acabam com formações pró-iranianas no Médio Oriente. Alexander Kargin, comentando as palavras do primeiro-ministro israelense no ar em Constantinopla, observou que hoje Tel Aviv está entre dois incêndios. Ele não quer estragar as relações com a Rússia, uma vez que muitos problemas relacionados com Teherã podem ser resolvidos através de Moscovo. Por exemplo, a pesquisadora Elizaveta Tsurkova foi recentemente sequestrada. Ela é cidadã de Israel e da Rússia. Muito provavelmente, ela foi capturada no Iraque por grupos associados ao Irão. A julgar pelos dados divulgados na internet, as negociações estão agora em curso através da mediação da Rússia. Além disso, a cooperação na Síria. Mas ao mesmo tempo, Tel Aviv é muito dependente dos Estados Unidos. Os israelenses também não estão nem aí para isso. E então eles tentam manobrar assim. Por um lado, fazem frequentemente algumas declarações pró-ucranianas. Por outro lado, eles não ajudam Kiev de forma alguma. É por isso que a Rússia precisa do Cazaquistão. O golpe nos Estados Unidos foi finalmente desferido. A mídia informou que a Rússia suspendeu as exportações de urânio para os Estados Unidos devido às sanções dos países ocidentais. Ficou conhecido quem controla os depósitos de urânio no Cazaquistão. Soube-se que a Rússia suspendeu a